dele na nossa vida. Nós precisamos desenvolver essa frequência de entender que alguma coisa. Você viu a mulher do fluxo de sangue? Ela não estava no grupo da multidão, até porque ela não podia ficar na multidão. Se calhar ela estava a passar por acaso, mas ela entendeu que alguma coisa estava a acontecer ali e que não era um homem qualquer que estava a passar. Enquanto todo mundo estava maravilhado, eu Jesus, ela disse: não, eu não estou aqui para ficar maravilhado, eu quero me conectar com a graça desse homem, eu quero me conectar com a glória desse homem. Veja, e naquele dia, aliás, só 2 pessoas beneficiaram do milagre: a mulher do fluxo e a filha de Jairo que morreu. Mas multidões estavam à volta de Jesus. Por quê? Porque tem multidões que estão em locais, mas eles não estão a conseguir perceber quem está no local, o que está acontecendo no local. E o que vai acontecer com as multidões que estão nos sítios, mas não conseguem entender o que está acontecendo nos sítios? Eles vão voltar para casa da mesma forma como eles foram para o sítio. Você acha que no meio daquela multidão que aquela mulher rompeu, não haviam mais pessoas doentes, não haviam mais pessoas com familiares acamados, não haviam pessoas com dívidas, não haviam pessoas solteiras, desempregadas, com maldições e que precisavam da intervenção de Jesus? Mas só uma pessoa entendeu o que estava a passar por aquele lugar, só uma pessoa pegou aquela frequência. Você acha que aquela multidão que falava para aquele cego, enquanto ele gritava: Jesus, filho de Davi, os homens, ao invés de lutarem como o cego lutava, diziam para o homem: cala a boca, para de gritar, para de adorar, para de falar toda hora profundo, para de cantar, para disso, você é barulhento, você é confusionista. Mas aquele homem entendeu que cego. Por que eu estou a falar do cego? Para você poder entender que essa frequência, ela não é vista com os olhos da carne. Você não precisa ver com os olhos da carne, você vê ela com os olhos do Espírito. É por isso que quando pregamos, oramos e louvamos, nós pedimos sempre para você fechar os teus olhos, porque às vezes isso aqui só vai te trazer distração. Os homens estavam a olhar para Jesus: calma, o que cura é esse, o que ressuscita é esse. Enquanto alguns estavam fixados na aparência dele, tinha um homem com os olhos fechados que estava a conseguir capturar uma frequência da essência dele, da energia dele, da garra dele, do poder dele, do que aquele homem poderia fazer para ele. O que aconteceu? Foi o único que naquele dia beneficiou da intervenção do poder sobrenatural de Jesus na vida dele. Por quê? Porque conseguiu capturar uma frequência que no meio da multidão ninguém se esforçou a capturar a mesma frequência. Ouça, no que diz respeito a estar na presença de Deus, nunca venha com a tua mente programada: eu já sei que vai ser assim, eu já sei que vai ser assim. Nunca venha com a tua mente programada. Deus pode fazer as coisas na tua vida de forma completamente diferente. Quando você entra para esse lugar, esteja sempre sensível para entender qual é a dinâmica dessa noite, como é que Deus vai se mover, onde é que Deus vai estar no louvor, vai estar na profecia, vai estar na palavra, vai estar na oração. Tenha essa sensibilidade para não perder naquele encontro a tua visitação sobrenatural, porque Deus tem formas diversas de se manifestar. Será que eu ministrei para alguém? Ou alguém celebra Jesus bem forte? Alguém celebra Jesus bem forte? Vamos lá, vamos celebrar Jesus. Aleluia. Vamos celebrar também para os técnicos de som, porque o som estava ok, perfeitamente perfeito. Vamos celebrar. Sim. Aleluia. Deus seja louvado. Temos seu assento em nome de Jesus Cristo. Hoje é uma quarta-feira profética, numa perspectiva um pouco mais de estudo bíblico. Na quarta-feira da semana passada, nós estávamos num trabalho de 5 dias, de oração, amém? E na quarta-feira da semana passada nós estávamos falando sobre, quem se lembra? Eu me lembro, só quem se lembra? O que é que falamos na quarta-feira da semana passada? Lute pela sua profecia. Então na quarta-feira da semana passada nós estávamos vendo e vimos à luz das escrituras que o facto da profecia existir não é condição sine qua non ou condição garantida para ela se cumprir ou para ela se manifestar, amém? Vai ser necessário que você faça o quê? Que você, em determinadas estações, lute para o cumprimento ou para a manifestação da mesma. Posso ouvir um amém? E eu também disse que a principal profecia, a maior de todas elas, na verdade, qual é? Qual é? É a palavra de Deus, amém? Por quê? Porque alguém pode estar nesse lugar
E dizia assim: nunca nenhum pastor, apóstolo, evangelista, profeta, irmão da igreja, intercessor, líder, o que for, chegou diante de mim e disse: assim diz o Senhor, ou disse: eu vejo isso, ou algo relativamente à minha vida, à minha casa, à minha família, à minha saúde, ao meu corpo. Nunca ninguém veio liberar uma palavra, uma mensagem da parte de Deus diretamente para mim. Está tudo bem se isso nunca aconteceu. E ouça, você até pode morrer sem que isso nunca aconteça. Você não, no nome de Jesus, porque você está no lugar em que profecia não falta e nunca falhará, no nome de Jesus. Mas eu estou a dizer, alguém pode morrer sem nunca ter passado por essa experiência. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque nós temos a maior de todas as profecias intemporal que foi deixada para nós. E essa profecia é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Segunda de Pedro, capítulo do número 1, no versículo do número 20. Pedro fala, se calhar vamos começar no 19, Pedro fala: e temos muito firme a palavra dos profetas. Aqui é onde Pedro fala a palavra dos profetas. Se você depois em casa continuar, você vai entender que aqui a palavra dos profetas a que Pedro se referia, ele não estava a falar, ele estava aliás a falar da palavra de Deus, amém? Ele vai dizer que as escrituras que foram deixadas para nós, as profecias, as escrituras que foram deixadas para nós, elas foram inspiradas a homens de Deus pelo Espírito de Deus. Para entender o quê? Que a maior de todas as profecias é a palavra de Deus. Então, quando você, vou dar um exemplo, e há uma grande discussão, Brasil sobretudo, Estados Unidos também, acho que aqui também já deve ter chegado, de pessoas que discutem princípios como dízimo, pessoas que discutem sobre profecia, pessoas que discutem sobre se existe ou não o ministério profético e todas essas coisas. E alguns vão defendendo, apoiando-se um pouco na divisão do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Não, nós estamos numa nova dispensação, mas veja que as pessoas estão na nova dispensação, eles esquecem-se que nessa nova dispensação nós não estamos a viver espiritualmente, ministerialmente falando, nós não somos guiados só por coisas que falamos agora, nós somos sobretudo fundamentados pelo que está escrito. Alguém deixou isso ali. Como é que João acedeu às coisas que acedeu? Como é que Paulo escreveu as coisas que escreveu? Não tirou de nenhum livro, ele inspirou-se em livros passados que tinham sido deixados, a lei, a Torá e todos os outros livros, mas teve a inspiração do divino para poder nos dirigir enquanto igreja. Você vai ver pessoas a falarem contra o Antigo Testamento ou contra alguns princípios estipulados no Antigo Testamento, mas são os mesmos que dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os mesmos que dizem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. São os mesmos que invocam as bênçãos e as maravilhas de Deuteronômio, capítulo número 28. Todas essas coisas são, de alguma forma, elas funcionam como o quê? Como profecia. É algo que foi liberado, é algo que foi deixado. Mas agora, há coisas que eu e você, não é o que vamos falar hoje, talvez vamos fazê-lo na quarta-feira da próxima semana, o que fazer para manifestar a nossa profecia. Nessa noite nós vamos falar sobre o porquê que a minha profecia não se manifesta. O porquê que a minha profecia não se materializa. Se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que eu tenho muitas faltas? Se me disseram que daqui a 2 meses eu vou ficar grávida, por que eu não estou grávida? Se me disseram que dentro de 1 ano vai haver uma reviravolta na minha vida, por que já se passou esses 365 dias e não houve nenhuma reviravolta na minha vida? Se me disseram que a porta do emprego vai se abrir dentro de 6 meses e os 6 meses se passaram e nenhuma porta de emprego se abriu, disseram que a minha filha vai sair da prostituição em 2 semanas, o meu filho vai parar de se drogar em 3 meses, a minha irmã vai conseguir o casamento em 5 meses, mas nenhuma dessas palavras que foram liberadas se materializou na minha vida. O profeta era um falso profeta, a profecia era uma falsa profecia. O que na verdade acontece muitas das vezes que condiciona a materialização da nossa profecia? Veja, profecia, você precisa entender que é algo liberado, que no mundo espiritual ou no reino espiritual, toda profecia no reino espiritual, ela não vai acontecer. Ela já é uma realidade. Paulo fala-nos em Efésios capítulo número 1, graças a Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez o quê? Que nos abençoou com todas as sortes de bênção. Não, nós não vamos ser abençoados, nós já fomos abençoados. Só que há um problema aqui, essas bênçãos não estão na terra, estão onde? Nas regiões celestiais. Vai ser preciso um esforço, sabedoria, discernimento da minha e da tua parte para conseguir tirar o que está no sobrenatural e trazê-lo para o material. Profecia, quando é liberada, na verdade espiritualmente ela já está feita, ela já aconteceu. Mas agora o que eu tenho que fazer para materializar o que está no espiritual e torná-lo material?
A primeira coisa que você deve entender, e eu provavelmente já devo ter falado sobre isso aqui na igreja, existem duas dimensões do profético, duas dimensões da profecia. Acho que assim está correto. A primeira dimensão da profecia é a dimensão do homem. Alguém diga a dimensão do homem. Que é a profecia condicionada. Aleluia. É a profecia condicionada. Significa que essa profecia, para se cumprir, ela vai estar condicionada à ação correspondente do homem para torná-la uma realidade. Se o homem não se alinhar e se mover na direção da profecia, ele nunca vai viver aquilo que foi liberado especificamente sobre aquela área, sobre aquela situação ou sobre aquele problema em específico. Aleluia. Por exemplo, a profecia na dimensão dos homens, ela pode ser alterada. E é isso que às vezes choca mais as pessoas. Você lembra Isaías capítulo número 38, versículo número 1. Isaías vai para a casa de um homem que chamava Ezequias. O homem era rei. Isaías era o quê? Isaías era o quê? Isaías era o quê? O homem era rei. Isaías disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque subirás à tua cama e não desceres dela, certamente morrerás. Ezequias, tão logo Isaías saiu da sua porta. A profecia era falsa? A profecia era falsa? Isaías era um falso profeta? Ezequias virou para a parede e foi orar: lembra-te de mim, tenho andado nos teus caminhos, tenho sido fiel, Senhor, não faças isso comigo. Isaías provavelmente não tinha acabado de sair do quintal. Deus foi para Isaías: vai lá até com ele. Diz que ouvi a oração dele, ele aumentei mais 15 dias, 15 anos de vida. Isaías voltou: o Senhor pede para te dizer que não vais morrer hoje. Hoje te foram acrescentados mais 15 anos de vida. Então, a profecia era falsa. A profecia era verdadeira. A profecia veio de Deus. Mas alguma coisa aconteceu e a profecia não se cumpriu. A profecia não se cumpriu. Vocês lembram-se de Isaac? Deus apareceu a Isaac. Ou melhor, a Abraão. Pega Isaac, teu filho. Qual é o propósito? Quero que o sacrifiques. Quero que o... Deus disse: quero que sacrifiques quem? Vamos lá, o nome do filho qual era? Deus falou claramente a Abraão: o teu único filho. O teu único filho. Para Abraão não tem margens de dúvidas, porque... Como é que era o outro menino? Ismael era filho de Abraão. Isaac era filho de Abraão. Então Deus naquele momento não estava a falar com Abraão. Deus estava a falar com Abraão. Não, Abraão, eu quero o teu único filho, porque Abraão tem um filho dele que não tem nada a ver com o que eu escrevi. Mas Abraão tem um único filho. Abraão fez o quê? Pegou Isaac. Você vê que Deus não o repreendeu. Por quê? Porque ele entendeu o que Deus queria. Mate Isaac. Filho, pega a lenha, vamos subir ao monte. Vai fazer o quê? Para sacrificarmos ao Senhor. Onde está o cordeiro, o animal? Deus proverá. O menino subiu. Abraão colocou-lo sobre o altar, tirou a faca e, prestes a sacrificar, o Deus disse: shh, não precisas matar. Testei o teu amor, vi que me amas, vi que és fiel, vi que és leal. Tira o menino daí. E agora, olha aí a tua volta. Estava ali o cordeiro, ou o carneiro, ou o que for. O cara pegou e sacrificou. A palavra veio da parte de Deus, mas ela foi o quê? Alterada. Então é fundamental, ouça, é fundamental que você entenda que a profecia na dimensão do homem, ela pode não acontecer, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Vários homens de Deus vão dizer que Deus apareceu a eles. Deus apareceu a eles e deu-lhes uma visão, uma missão, um propósito, um objetivo. E no meio do propósito Deus disse: não faça mais isso. Agora quero que vás ali. Oh, mas Senhor, não era. Não, agora eu já não quero mais isso. Eu quero que vás ali. I'm telling you. A segunda dimensão da profecia é a profecia na dimensão de Deus. A profecia na dimensão de Deus, ela é incondicional. Não há nada que eu vá fazer que vai impedir ela de acontecer. Não há nada que você vai fazer que vai impedir ela de acontecer. Não há nada que qualquer pessoa, bruxo, Satanás, possa fazer que vai impedir ela de acontecer. Então, quando nós falamos da profecia, por exemplo, a palavra de Deus, sobretudo nos pontos das promessas, porque a palavra de Deus ela não tem só promessas. A palavra de Deus, sobretudo no ponto das promessas, você vai ver que grande parte delas estão condicionadas
há algo que você tem que fazer. Deuteronômio vai dizer assim: se atentamente, esse se, ele manifesta o quê? Uma condição. Se atentamente, quer dizer que você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus, andar nos caminhos de Deus, obedecer os preceitos de Deus, obedecer os princípios de Deus, e só depois de você fazer isso é que vai ser abençoado na cidade, abençoado no campo, é que Deus vai abençoar o teu cesto, a tua amassadeira, é que Deus vai te colocar onde a tua planta do teu pé pisar vai ser dada por herança, é que Deus vai prosperar a obra da tua mão, é que papapá, mas há uma condição lá em cima. Só que nós cristãos, quando oramos, eu serei abençoado na cidade, eu serei abençoado no campo, mas atentamente não tens ouvido a voz de Deus, não tens andado nos caminhos de Deus, não tens cumprido com o que o Senhor te tem orientado, e você não entende como é que essa promessa não se cumpre na minha vida. Grande parte da promessa de Deus para a vida do cristão, ela está associada a uma condição. É por isso que eu falo que não é qualquer maluco que vai usar o nome de Jesus para repreender demônio e o demônio vai sair. Há uma condição: relacionamento com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Jesus disse: ei, vocês vão receber o Espírito, mas fiquem ainda aqui em Samaria até que Ele venha sobre vocês. E eles não ficaram em Samaria a dormir, a beber, a fumar, a ver Netflix, senão que você não deve ver, a desbundar, não. Eles tiveram que ficar orando, eles tiveram que ficar pagar o preço para serem revestidos, para serem cheios, para poderem com a sombra deles curar, para poder com o lenço deles curar, para poder levanta-te e anda e as suas andarem, para poderem provocar o sobrenatural. Havia uma condição. Qual é a condição? A condição era intimidade e comunhão com Deus. A condição é uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida de entrega, uma vida de altar, uma vida de oração. E é na oração que vão se abrir o quê? Os portais da revelação. A primeira questão aqui, primeiro ponto: por que a minha profecia não se cumpre? Anote aí: por conta da própria vontade ou querer de Deus. E eu sei que não faz muito sentido, e você vai dizer: mas se a profecia veio de Deus, se a profecia era de Deus, se a profecia é verdadeira, como é que agora ela não está a se cumprir na minha vida por conta da própria vontade de Deus? Êxodo capítulo número 3, Deus apareceu a Moisés, disse assim: Moisés, tenho um projeto para ti. Quem é isso? Não, olha, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tenho um projeto para ti. Qual é o projeto? Eu quero que deixes a Faraó, porque tenho visto a opressão do povo, e tu vais ser o quê? O libertador deles. Ok, e libertá-los como? O que é que eu vou fazer? Tu vais pegá-los e fazê-los subir a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó. Tu vais levá-los, vais conduzi-los, não até, Deus não falou pelo meio nem pela metade, Deus disse até a terra que mana leite, que mana mel. Mas eu e você conhecemos a história. A dada altura Deus apareceu a Moisés. Deus é onisciente, omnipresente. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Quer dizer que nem o plano de Eva e de Satanás e papapá apanharam Deus desprevenido. Jesus, antes de Deus dizer haja luz, haja sol, Deus já tinha crucificado Jesus. Pastor, não percebi. Significa que Deus já sabia que Moisés não entraria. Mas Deus é que ele falou: vai e vais levá-los até a terra que mana leite e a terra que mana mel. No meio do caminho, Deus disse: Moisés, sobe aqui. Ok, verás a terra, mas nela não entrarás. Mas Deus, não entrarás nela. E o que a Bíblia diz que Deus fez com Moisés? Deus matou Moisés. Abra aí a tua Bíblia. 1 de Timóteo. Senão vocês vão dizer: pastor começou a pregar, não abriu a Bíblia. Vamos então abrir a Bíblia. 1 Timóteo capítulo número 1. Ainda bem que não tem live, né? Porque agora evangelista, tem que ter cuidado. Mas não serve. Para alguns não serve, temos que ler. Os afrocratas, os tecnocratas, os donos de Deus. Alguém fala: está amarrado. Alguém fala: está amarrado. 1 Timóteo capítulo número 1. Vamos lá. Quem já achou? Leia por favor o versículo número 18. Nós lemos esse versículo na semana passada, quarta-feira. Leia. Aham. Que faças o quê?
Isso, faças o quê? Milites por ela. O que é que Paulo está a dizer a Timóteo? Timóteo, as profecias vieram na tua vida, mas meu filho, tens que lutar por elas. Não pensa que pelo facto de dizerem que você é profeta, vais profetizar, bué, luta por ela. Não pensa que pelo facto de dizer você é multimilionário, amanhã vai ser multimilionário. Lute para ser multimilionário. Lute para se cumprir o que Deus falou a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito da tua família. Não pense pelo facto de terem falado. Por quê? Por que Paulo está a falar isso para Timóteo? Porque se você não lutar por ela, Timóteo, alguém vai lutar contra ela. Alguém vai lutar para isso não acontecer. Alguém vai lutar contra a tua cura, contra o teu casamento, contra a tua prosperidade, contra a salvação do teu pai, da tua mãe, da tua casa, da tua família. Então é bom que você lute a favor dessas coisas. Amém. E dando-nos o quê? A ideia de que, Timóteo, se você não fizer as coisas corretas, tudo que foi falado, tudo que foi profetizado da parte de Deus, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer. Amém. Significa que é normal, ou melhor, é comum, e posso usar até essa expressão, é normal uma profecia não se cumprir. Amém. Timóteo é um homem que a mãe dele, a avó dele, já oravam e já profetizavam para ele. Paulo veio, começou a profetizar para ele, mas está a dizer, meu filho, não fica relaxado. Não, eu carrego muita bagagem, vai acontecer tudo. Lute para o que te foi falado. Lute para o que te foi profetizado acontecer. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo número 13, versículo número 8. 1 Coríntios, capítulo número 13, versículo número 8. Diz assim: o amor jamais morre ou jamais falha. Todavia, as profecias poderão morrer ou deixarão de existir. As línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. O que a Bíblia está a dizer? O que Paulo está a falar aqui para o povo de Coríntios? Porque nós somos uma igreja apostólica e profética. A primeira razão pela qual essa administração está a ser deixada aqui é para você lutar e trabalhar pelas profecias que já foram liberadas sobre a tua vida no passado. Amém. A segunda razão tem a ver com o next level. É, porque há um nível maior on the way, há um nível maior a caminho. Então, você não pode entrar nele e pensar só, não, falar não vai acontecer, não. Você tem que entrar convicto. É preciso, ouça, trabalhar para viver a tua profecia. E o que a Bíblia está a dizer? Paulo está a dizer, o amor nunca vai falhar, o amor não vai desistir, o amor não vai acabar, mas as profecias podem falhar e as profecias podem deixar de existir. Significa que uma profecia pode falhar, mas o fato dela ter falhado não significa que ela não veio de Deus. Amém. Não significa que a profecia era falsa, ou não significa que era de um falso profeta. Amém. A segunda razão pela qual uma profecia não acontece, anota aí: raiva, ira, desobediência. Amém. Raiva, ira e desobediência são causas que podem fazer a tua profecia não se cumprir. Amém. A minha pergunta para vocês: por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus lhe disse: pede água à rocha. Moisés, irado, bateu na rocha. Ei, a rocha até vai te dar água, mas a terra prometida desse jeito você não vai entrar. Amém. Moisés tinha 40 noites e 40 dias de encontro com Deus. Desceu do monte transfigurado, encontrou o povo a idolatrar. O que ele fez? Vocês não sabem o que Moisés fez? O que ele fez? Com a tábua dos mandamentos, partiu a tábua no chão, destruiu a tábua. Eu só estava a lhe olhar. Fica rebelde, fica irado, fica desobediente, isso vai te destruir. Quando chegou no momento, Deus disse: Moisés, ouve, você fez muitas coisas erradas aqui no caminho. Para você não morrer só ir para o inferno, por conta desse povo e das tuas ações, eu vou te matar e vou te trazer para mim. Amém. Quando Deus matou Moisés, Deus explicou a Moisés dos erros que Moisés estava cometendo. Não vais entrar porque você me desobedeceu, Moisés. Você está pensando que você já está no mesmo nível que eu, Moisés. Essa tua desobediência. Em contrapartida, um homem chamado Naamã, general do exército, veio da cidade mais rica e mais limpa, que era Damasco, porque a serva dele lhe disse: há um profeta ali, vai só lá até com ele, ele vai te ajudar a ficar livre dessa tua lepra.
O homem chegou ao profeta e disse: eu cheguei, digam que o general está aqui, quer falar com o profeta. O profeta deu uma palavra profética, não tenho nada para falar com ele. 7 rios, 7 mergulhos. Aqui em português angolano nós falamos 7 pinos. 7 mergulhos no Rio Jordão, o rio mais sujo. Ao ponto do general dizer assim: mas não haviam rios limpos em Damasco para que eu me banhasse nele e ficasse sarado, já que é um rio que vai me sarar. A menina falou: Sabe o que a menina lhe falou aquilo? Vou trazer uma revelação. A menina disse: se o profeta te dissesse, vou parafrasear, traz 2 galinhas, corta o pescoço dela, mete sangue na pata, não ias meter. Por que a menina falou isso? Que ela já sabia. Isso não é de hoje, de políticos, generais gostarem de bruxaria, de feitiçaria para se proteger. Isso não é de hoje, isso é do antigo tempo. A menina está a falar. A menina está a falar. Só 5 pessoas entenderam o que eu falei. A Bíblia disse: se o profeta te dissesse, faz isso, isso e aquilo, não farias? Sim. Se o profeta te dissesse, traz isso, isso, isso e aquilo, não trarias? Trarias e tal. Se o profeta está a dizer, mergulha-te nesse rio sujo, meu filho, mergulha. Yes. O Rio Jordão existe até hoje. Turistas vão para Israel. Uns tentam mergulhar e não saem curados. A cura não era o rio. A cura era a profecia e a obediência. Amém. A cura não era o rio. A cura era a profecia e era a obediência. Amém. I don't know if I'm preaching for somebody. Elias chegou, Deus disse: vai para uma cidade, preparei uma viúva para te alimentar. A viúva estava a apanhar troncos para acender o forno, fazer um pão, comer e morrer com o filho. O profeta disse: traz-me água. Foi buscar água. Não, traz-me também um pão. Mas já não tenho nada, só tenho. Faça primeiro para mim. A viúva obedeceu, foi fazer. O profeta comeu. Disse: a partir de hoje não vai faltar azeite, nem farinha na tua botija. Não, a palavra profética se cumpriu. Não é só porque o profeta era verdadeiro. Quem recebeu a profecia também era verdadeiro. Amém. Era obediente, era submisso. Amém. Hoje, aqui, se eu chegar para ti e dizer assim: teu jantar é quê? Não, pastor, hoje fizeram massa com frango. E já comeste desde manhã, só comi pão com chapa. Estou no culto, mas estou mesmo a tremer. E eu disse: vai para a tua casa. Aquela tigela que deixou a massa com teu frango, traz para mim. Esses pastores de hoje querem matar as ovelhas à fome. Me pediu minha última massa, comeu frango. Mas queremos viver o sobrenatural. África. A África não, o problema é mesmo Angola. O problema é Angola. Que nós queremos montar um evangelho muito bonito. Não, o evangelho desde o antigo tempo sempre foi agressivo e pesado. Amém. Coisas místicas, coisas tenebrosas aconteciam. Você imagina um homem ser levado por cavalos de fogo, ser transportado pelo vento e o servo dele está a assistir isso. Imagina um homem fazer um machado flutuar. Se um pastor fizer isso, está a usar forças estranhas. Eu só me pergunto, o Deus dos cristãos de hoje é qual? Alguns vão dizer: não, é o Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento, sobrenatural era bom dia. Amém. Jesus andar sobre as águas, multiplicação de pães, sombra curar pessoas. Hoje, se um homem de Deus cura alguém com a sombra, esses pastores, esse está aí muito na Nigéria, é a pulseira que ele está a usar. É a fita. Paulo cortou o avental dele, mandava pedaços. Os endemoniados, os espíritos maus saíam. Os enfermos ficavam curados. Amém. Quando nas nossas igrejas nós falamos: traz a tua água para abençoarmos, traz o teu, toma esse pedaço de pano, toma isso. Não estou a dizer que aqui a gente faça, nem que a gente não vai fazer, mas há uma dimensão profética que você faz atos proféticos. Amém. Vai ter um grupo que vai dizer: não precisa isso, a palavra é a raiz, a palavra é a gema. Jesus era a palavra, Jesus era a raiz, Jesus era a gema, mas pegou saliva para fazer um cego ver. Vocês não estão aqui para mim nessa noite. Vocês não estão aqui para mim nessa noite. Segundo ponto. Primeiro ponto, vontade de Deus. Por quê? Porque há profecias que Deus vai liberar para ti, que não vão cumprir em ti. Vai cumprir nos teus filhos. E nos filhos dos teus filhos.
e nos filhos dos filhos dos teus filhos. Amém. É por isso que no Antigo Testamento, quando eles iam reclamar, eles diziam o quê? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A aliança começou nos pais. Os pais não estavam a viver, os filhos estavam a reclamar. Tu prometeste dar aos nossos pais uma terra que mana leite e que mana mel. Abraão não entrou, Isaac não entrou, Jacó não entrou. Mas nós estamos aqui, estamos a lutar para entrar nela. Amém. Eu disse que o segundo ponto que impede o cumprimento da profecia é o quê? Ira, desobediência e raiva. Tem a ver às vezes com o teu caráter. Por quê? Porque às vezes o nosso caráter vai nos levar numa linha completamente distante daquilo que Deus nos mandou fazer. Yes. Vai nos levar a fazer coisas que não tínhamos que fazer. E Deus está a apreciar, como se diz aqui na gíria, apreciar o cenário nas calmas. Terceiro ponto. Anote aí. Vou colocar assim. Terceiro ponto. A comida e o ambiente. Ou a comida e a atmosfera. Não tem nada a ver com a massa com frango. A comida é a palavra que você ouve. Yes. A comida é a mensagem que você ouve. A atmosfera é a igreja em que você está. A atmosfera é os grupos de pessoas com quem você anda e com quem você está. Veja, se Deus liberar uma mensagem para a tua vida, que você vai ser um grande pastor, um grande evangelista, um grande apóstolo, um grande profeta, e você vai para uma igreja romano-católica, aquela profecia nunca vai se cumprir. Por quê? Porque para determinadas profecias se cumprirem, você tem que estar num ambiente que vai propiciar a materialização da profecia que está na tua vida. Amém. Você tem que estar num ambiente que acreditam naquilo que foi liberado, Amém. naquilo que foi pregado, naquilo Amém. que foi orado, naquilo Amém. que foi profetizado, que acreditam que Deus pode sim te colocar de onde você está e te levar para uma dimensão maior e uma dimensão melhor. Amém. A comida é a mensagem que você tem. Se você vai para uma igreja romano-católica, por exemplo, depois de, 5 meses a cultuar aqui conosco, tudo que você trabalhou aqui vai começar a esfriar dentro de ti. Yes. Porque a mensagem que você vai ouvir lá é completamente... Eu não estou a dizer que a igreja é falsa. Eu só estou a dizer que a comida que vão te dar lá vai matar a profecia que vamos te dar aqui. Amém. Vai matar a instrução que vamos te dar aqui. Amém. Vai matar a mensagem que vamos te dar aqui. Amém. O ambiente conta muito. É por isso que Deus está a dizer a Abraão: ei, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu quero fazer algo grande em ti. Yes. Eu quero fazer algo grande por meio de ti. Yes. Mas não vai dar certo nesse ambiente. Yes. Que não acreditam num Deus vivo. Amém. Que não acreditam no sobrenatural. Amém. Que não acreditam que na tua idade você pode gerar filhos. Amém. Que não acreditam que você pode começar algo grande sozinho. Amém. Deus teve que tirar Abraão do ambiente e trazer para Abraão o quê? Comida pesada. Amém. Porque o que Abraão ouvia lá na casa dele, eu acredito que o pai de Abraão, na reunião com os amigos, na idade de 70, como então? Abraão, 70, o que chora até agora? Nada. Essa era a mensagem de Abraão. E historiadores contam que uma das características do pai de Abraão era um senhor irado. Provavelmente aquele senhor, depois de beber uns copos, às vezes chegava em casa. Em casa, ia encontrar Abraão, sim. Por quê? Porque as casas eram circunvizinhas. Os filhos viviam muito próximo dos pais. Abraão tinha sido o único filho que sobrou de Terá. Ele era o herdeiro de tudo, então ele tinha que viver próximo do pai, porque o pai já estava em idade super avançada. Eu acredito que vezes haviam que o pai chegava e dizia: você está me fazendo passar vergonha pública. Até hoje, essa mulher que arranjaste, que era a filha dele, não te dá filhos, não te gera filhos. Que brincadeira é essa? Imagina o Abraão e a esposa passando pela rua. Ambaca, umbaco, os improdutivos, os inférteis, e isso assado e cozido, 70 anos, nada. Os amigos com filhos, 70 anos, você já é bisavô. Nem pai ainda era. O que estava? Deus sabia que se Abraão ficasse no ambiente daquela mensagem, e Deus dissesse: farei de ti uma grande nação. Todos os dias ele acordar e dizer: não tem filho, farei de ti uma grande nação, não tem filho, farei de ti uma grande nação, não tem filho. Essa profecia nunca se cumpriria. Por quê? Amém. Porque Abraão já não estaria mais a olhar para a promessa, estaria a olhar para a realidade. Então Deus disse: tenho que mudar a mensagem do homem e o ambiente do homem. Sai Amém. desse lugar. É por isso que você vê Deus começa agora a fazer o quê? Deus se tornou o pregador de Abraão. Abraão,
olha as estrelas dos céus. Yes. Sim, Senhor, eu estou a olhar. Agora vê se consegues contar. Não, eu não consigo contar. Ei, Abraão, assim será o número da tua descendência. Amém. Abraão, olha a areia do mar. Sim, Senhor. Será que consegues contar? Não, não consigo contar. É isso que eu vou fazer contigo. Deus se tornou o pregador de Abraão. Deus agora é que estava a trazer uma mensagem nova para fazer desintoxicação mental na mente de Abraão. É por isso que o autor de Hebreus daqui ainda vai dizer que Abraão é considerado o pai da fé. Yes. Por quê? Porque creu contra a esperança. Amém. E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ele ouviu. Abraão estava a ouvir palavra de quem? Vindo de quem? Só uma pessoa percebeu o que eu preguei. Deus agora era se a fé vem pelo ouvir a palavra, Abraão não tinha mais nenhum crente aí com ele. Quem é que lhe pregava para gerar fé nele? Deus é que tinha que vir lhe pregar. Amém. Não sei se eu estou a pregar para alguém. A comida e a mensagem. Amém. Ou melhor, a comida e o ambiente. A comida e a atmosfera. Se calhar vamos continuar na próxima semana. Vou dar mais um ponto. Quarto ponto. Por que a minha profecia não se cumpre? Anote aí. Esquecimento ou desprezo da profecia. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 20. Paulo diz assim: não desprezes, ou não desprezais o quê? As profecias. Deus manda lhe dizer que dentro de 5 anos você vai se tornar o primeiro multimilionário da tua família. A pessoa está no culto. Esse pastor que me levaste, nessa igreja onde me levaste, não sei se falaste que é desse teu pastor. Eu nem emprego tenho, estou aqui todo quebrado, está me dizendo que daqui a 5 anos vou ser o primeiro multimilionário da minha família. O cara sai da igreja, vai viver a vida dele normal. Ouça, você nunca vai viver o que você ignora. Você nunca vai experimentar o que você despreza. Amém. Você nunca vai materializar o que você não quer. Amém. Amém. Aleluia. A Bíblia está dizendo: ouça, não desprezes a profecia. Amém. Quer dizer que toda a profecia que for liberada para a tua vida, ouça bem. Yes. E dê algum valor a ela. Não despreza, não. Quem? Pastor eu. Profeta eu. Empresário eu. Não despreze. Porque o problema das pessoas é pensarem o quê? Que profecia é te falarem o que você já sabe. Profecia não é te falar o que você sabe. Amém. Profecia não é te falar o que você está vivendo. Amém. Isso é palavra de conhecimento. Profecia é te trazer à tua cabeça coisas que não fazem sentido para ti. Amém. Estar aqui hoje como pastor de igreja nunca fez sentido para mim há 10, 7, 15 anos atrás. Amém. E eu ouvi, pastora está aqui, não me deixa mentir. E eu ouvi de homens. Evangelista está aqui, uma vez teve um sonho, né? Foi o evangelista que teve, né? Foi o quê? 10 anos atrás? Eu sei que não, mas não fala, evangelista, não fala, não é para falar. Há 10 anos atrás, mais de 10 se calhar, um sonho. Irmão Elcio, sim. Bro, essa noite foi terrível, por quê? Eu tive um sonho, nós estávamos no sítio Y, e eu vi isso assado, e você que estava no comando. Irmãos, eu estava atrás de uma mesa de som. Eu estou a lhe falar, sabe o que eu lhe disse? Meu irmão, você que recebeu, você que ora, porque ele não sabe, mas eu estava no serviço a falar, essas conversas de que eu vou estar num sítio assim, não. Meu irmão, você que recebeu, você que ora. E não parou. Vem mais um. Fiz a minha viagem, voltei. Chuva, eu estou a ver isso, eu estou a ver aquilo. Até que eu comecei a dizer, é melhor começar a prestar atenção nisso. Há alguma coisa de Deus nisso. Amém. Não despreze as profecias. Amém. Não fazia sentido para mim, mas hoje estou a viver. Amém. Porque tive que aceitar e abraçar. Amém. Não ignore as profecias. Não espera uma palavra, um sonho, uma visão, uma revelação, alguma coisa da parte de Deus que vai vir para a tua vida que faça sentido. Profecia não está programada para fazer sentido. Amém. Imagina Jacó. José vem contar o sonho. Jacó, se você for ler a Bíblia, você vai ver que o tom de Jacó era esse. Faz sentido isso? O quê? Você está dizendo que eu e a tua mãe vamos nos prostrar diante de ti. Isso foi o que Jacó interpretou o sonho de José. Mas interpretou num tom de
Isso não faz sentido. Amém. José, esquece isso. Profecia nem sempre tem que fazer sentido. Amém. Imagina o Egito. Mas Faraó tinha uma coisa. Eu estou a falhar com a igreja. Faraó tinha uma coisa que nós cristãos não temos. Nabucodonosor tinha uma coisa que nós cristãos não temos. Yes. Belshazzar tinha uma coisa que nós cristãos não temos. Ouça, ser cristão não é ser espiritual. Espiritualidade é uma dimensão que qualquer um pode aceder. Os bruxos acedem à espiritualidade e são mais sensíveis espiritualmente do que nós. Amém. Imagina Faraó ter o sonho que teve. Eu e você, eu já disse aqui na igreja, íamos acordar, íamos ignorar aquele sonho, ou íamos repreender toda a obra do maligno contra a minha vida. Está amarrado, essas vacas magras. Faraó acordou inquieto, disse, tem uma mensagem importante. Yes. Tem uma mensagem importante por detrás disso. Yes. Tragam-me aqui os magos. Eu já disse, magos na tua Bíblia só enfeitaram. Aqueles eram quimbandeiros mesmo. Amém. Eram mesmo feiticeiros. Amém. Eram mesmo mágicos, adivinhos. Eram Amém. os homens. Isso é o que é espiritualidade. Espiritualidade não é só o cristianismo. E os bruxos são muito mais espirituais do que nós. Yes. Muito mais espirituais do que nós. Porque nós, às vezes, os sonhos que vão mudar uma área da nossa vida passam por nós batido e despercebido. Não, foi só um sonho. Não foi só um sonho. Foi uma mensagem de Deus para o teu destino. Amém. Foi uma mensagem de Deus para a tua casa. Amém. Foi uma mensagem de Deus para a tua família. Amém. Não ignore sonhos. Amém. Agora imagina José a interpretar o sonho de Faraó. O Egito era na altura a maior potência do mundo. Amém. Não faz sentido isso, José. Vamos passar fome. 7 anos de seca. Profecia nem sempre vai fazer sentido. Amém. Profecia nem sempre vai fazer sentido. Como é que é o mais novo? Como é que é o mais velho? Como é que é o do meio? Como é que eu não tenho quem me ajude? Eu não tenho quem me dê. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou viver isso? Não precisa fazer sentido. Você só precisa não desprezar. Amém. Porque você nunca vai fazer o quê? Experimentar o que você despreza. Amém. Qualquer coisa, ouça, qualquer coisa que você despreza nunca te beneficiará. Amém. Nunca te beneficiará. Amém. E por que muita gente tem perdido a manifestação? Por que muitas profecias se tenham ou não tenham se cumprido nas nossas vidas? Porque às vezes nos esquecemos delas, ou fazemos o quê? Ou desprezamos elas. Amém. Desprezamos a palavra de Deus. Nós Amém. desprezamos a palavra de Deus. Amém. Você quer que eu dê uma prova de que você despreza a palavra de Deus? Você quer que eu dê uma prova que os cristãos desprezam a palavra de Deus? Você não vai levantar a mão. Mas se eu perguntasse aqui, hoje é quarta-feira, nessa semana, quantos na palavra? Ninguém levanta a mão. Quantos? Se eu perguntasse, quantos nessa semana já meditaram nas escrituras? Você ia ver que provavelmente mais de 50% da sala ainda não meditou essa semana. É uma clara evidência de que você despreza o mapa e a bússola que te guiará. A Bíblia diz luz para o teu caminho. Amém. É a minha palavra. Amém. Não ignora a palavra. Não despreza a palavra. A palavra de Deus, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Amém. Mais atualizada. Esse livro aqui, ele tem mais de 4, mais de 5 mil anos, mais de 10 mil anos de compilação e continua a fazer sentido até hoje. Amém. Vai fazer sentido daqui a 1, 2, 3, 20, 30, 50 anos. Amém. Por que a palavra como profecia maior, muitas das vezes, não está se cumprindo na nossa vida? Porque nós ignoramos. Yes. Nós não temos ela como bússola. Nós não temos ela cravada no nosso coração. Nós não temos ela como base. Nós não temos ela como fundamento. É por isso que a nossa vida de oração é quase que inexistente. Ou que a nossa dinâmica de oração é vazia. Amém. É só você olhar, não olha para ele, amém? Não olha. É só você olhar como é que esse teu irmão da esquerda ora. É só você olhar como é que esse teu irmão da direita ora. Ele vai ficar 1 hora a orar e quase que não vai recitar nenhuma promessa. E nas vezes que ele vai recitá-las fora do contexto. Por quê? Porque nós não estudamos a palavra. Amém. Nós desprezamos a palavra. Amém. Nós queremos um milagre, nós queremos o sobrenatural. Ele está escondido na tua palavra. Amém. Ele está escondido na promessa. Amém. Nós queremos um rompimento. A palavra vai te ensinar e vai me ensinar como romper. Amém. Não despreza a palavra. Amém.
Jesus nasceu. Quando começou a andar e começou a sair com os pais, a luta dele com a mãe dele, o primeiro problema que Jesus arranjou com a mãe dele, qual foi? Ele queria ficar no templo, Yes. a ouvir os doutores da lei a fazerem o quê? A falarem da palavra. Amém. O primeiro problema que a Bíblia nos narra, que Jesus se arranjou com a mãe dele, é por isso que você vê, dali até a idade de 30, nunca mais falaram dele. Dos 12 aos 30, o menino desapareceu. Se arranjou problema com a mãe dele. A mãe, mas você, menino, ele disse: oh, você não entendeu, senhora? Eu não vim para ficar na vossa casa. Eu tenho uma missão, eu quero ficar aqui. Por quê? Porque ele queria construir alguma coisa. Ele queria ouvir como é que eles pensavam, como é que eles falavam. Tudo bem que ele estava lá quando tudo foi dito e foi falado, mas agora eu quero estar aqui. Para não parecer o que Jesus queria fazer é histórico. Para não parecer que cair do céu, nunca lhe vimos. Amém. Esse menino aqui, esse é anjo. Que profeta é esse que nunca andou entre nós? E o que a Bíblia diz? Que os doutores se maravilhavam com as perguntas que ele fazia. Amém. Às vezes você faz encontros. Você pergunta assim: alguém tem uma dúvida, alguma questão? Ninguém tem nada que te possa fazer se engasgar, se maravilhar. Por quê? É um reflexo do que está aqui dentro. Amém. O que sai daqui, está aqui. Amém. Não tem muita base aqui. Segundo e último, quinto e último, não era para falar, mas vou falar já esse. O porquê, e esse é o que os cristãos mais gostam, que a tua profecia não se manifesta: oposição espiritual. Amém. Toda vez que uma profecia é liberada para a tua vida, toda vez que uma estação grande vai iniciar, toda vez que algo grande vai se manifestar, ouça, como é que eu posso colocar isso? As sensibilidades espirituais conseguem entender o que você foi marcado para ser. Amém. Conseguem entender? Amém. Como é que os profetas profetizam? Há um código do profético, eu vou falar para vocês, que os americanos chamam de The Gaze Code. É como se fosse olhar, se eu tiver a olhar fixamente para o irmão Osana, daqui a nada eu vou conseguir ver algo. Yes. Eu vou conseguir ver algo que não está aqui fora. Espiritualmente, ouça, espiritualmente, quando você foi marcado para a grandeza, você já nasce com essa áurea. Amém. Você já nasce com essa energia. Amém. Você já nasce com essa estrela. Amém. Foi o que guiou os magos a Jesus. E vou falar mais uma vez: magos só meteram na tua Bíblia para te iluminar. Aqueles eram bruxos. Amém. Magos eram feiticeiros, eram adivinhos. Amém. Mas eles entenderam que nasceu alguém maior do que aqueles que eles adoravam ou usavam para fazer consultas. E eles agora se moveram, se baixaram e foram adorá-lo. Amém. Mas anjo não lhes visitou. Como é que eles descobriram que foi naquele dia e que foi naquela cidade? Frequências espirituais. Amém. Então, quando há algo grande para acontecer, por isso é que você vê na história da Bíblia, todo grande homem, depois de uma profecia, vem uma estação de dificuldade. Yes. Você viu Davi? Samuel vai para a casa dele. Primeiro, não é o segundo, o oitavo. Não tem mais ninguém, tem esse, tragam. Ok, esse é o rei. Azeite sobre a cabeça. A partir de hoje, a palavra, parafraseando o que a Bíblia está a dizer, é: a partir de hoje você é o rei de Israel. Amém. Porque a Bíblia fala que automaticamente quando Samuel o ungiu, o Espírito de Deus saiu de Saul e apossou sobre aquele homem. Amém. Aos olhos de Deus, Davi era o rei. Amém. Profecia liberada. Os problemas começaram a vir na vida do homem de uma forma, amados irmãos, 17 anos a fugir de Saul. 17 anos de problema. Amém. E isso leva-nos ao primeiro ponto: a vontade de Deus. Como assim? A vontade de Deus se me profetizou e agora não vai cumprir. Porque há vezes que Deus vai te falar coisas e não vai cumprir em ti, mas vai cumprir nos teus, para Amém. ver até que ponto você é fiel a Ele.
Amém. Para ver até que ponto você é leal a Ele. Amém. Para ver até que ponto você está. Qual é realmente a linha da tua relação com Ele. Você está a relacionar-se comigo, Deus, só porque eu posso te curar, te dar um emprego, te dar uma casa, te prosperar, resolver os problemas na tua casa. Ou porque você entendeu que mais importante do que eu posso te dar sou eu. Ou mais importante do que eu posso te dar é eu, Deus, poder me dar a ti. Amém. 17 anos de luta. Você lembra de José? 2 sonhos. 2 sonhos. Foi o suficiente para os problemas na vida do homem acontecerem. Você lembra de Jesus? Satanás nunca quis que a profecia de Jesus se cumprisse. Satanás lutou até o último momento. Até o último momento, aliás, para impedir o quê? A materialização da profecia de Jesus. Satanás nunca quis que Jesus morresse. Satanás nunca quis que Jesus morresse. Porque ele tinha de morrer. A oposição espiritual à tua profecia é das coisas mais reais que existem. Satanás não quer que você prospere. Porque Satanás sabe que no dia que bilhões entrarem na tua conta, você sendo um cristão fiel, o reino vai tomar dimensões extraordinárias. Amém. As igrejas vão ser abençoadas. Amém. A nação vai ser abençoada. Amém. É por isso que Satanás não quer que você prospere. Satanás não está feliz, não está interessado em ver cristãos multimilionários. Ele não quer isso. Porque um multimilionário com o coração completamente doado a Deus, ele pode fazer mais pelo reino. Eu estou a falar pelo reino, não estou a falar pela igreja. Amém. Significa que ele pode construir uma igreja para X, pode construir uma igreja para outro pastor qualquer, porque ele vai pensar reino, não vai pensar igreja, não vai pensar placa, não vai pensar plataforma. Amém. E Satanás não quer isso. Então, sempre que houver uma mensagem de prosperidade para a vida de alguém, ele vai tentar fazer de tudo para distrair a vida daquela pessoa e para aquela profecia não se cumprir. Amém. A oposição espiritual ao teu chamado, ela é real. Yes. Mas às vezes ela é sutil. Porque eu já falei aqui, há uma forma, Jesus, há uma forma que Satanás está a usar agora, com um grupo de pessoas em específico, que tinham que ser movidos numa outra direção. O que é que ele faz? Satanás sabe que a graça desse homem não era em ser milionário. Sabe o que é que Satanás faz? Torna-lhe milionário. Yes. Para ele não querer ser profeta. Amém. Para ele não querer ser filantropo. Amém. Para ele não querer ser ativista. Para Amém. ele não querer ser pastor. Para ele Amém. não querer ser professor. Amém. Torna-lhe milionário. Nós perdemos pessoas só porque elas fazem dinheiro. Nós temos pessoas a serem destruídas só a partir do momento que elas pegam muito dinheiro. Amém. Porque Satanás quer destruir a profecia dos cristãos. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para a vida de alguém. A tua profecia vai cumprir de forma plena em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida de forma plena no nome de Jesus. Amém. O que Deus tem reservado para ti e pelos teus vai se materializar de forma plena em nome de Jesus Cristo. Se você acredita nisso, me dá um amém bem forte. Amém. Coloque-se em pé, vamos orar ao Senhor. Isso, celebra Jesus bem forte. Vamos lá, celebra Jesus, celebra Jesus. Então eu quero que você entenda. Se você quer viver o que as escrituras, aliás, especificam ou espelham, ou que as escrituras têm reservadas para nós, você vai precisar alinhar-se para essas escrituras se materializarem de forma plena. Se desceu alguma profecia, alguma promessa, algum sonho que Deus liberou para a tua vida, alguma coisa específica com relação ao teu destino, que às vezes você está a perguntar-se, mas meu Deus, já se passaram 5 anos e eu não estou a ver nada disso. Você tem que lutar. Você vai precisar observar à tua volta o que eu já estou a fazer, ou o que eu não estou a fazer, ou o que eu fiz de errado que condicionou o cumprimento dessa profecia. A outra razão não é propriamente um impedimento do cumprimento da profecia. É simplesmente que às vezes é o que leva muitas das vezes nós a pensarmos que ela não se cumpriu ou ela não se vai cumprir. É o tempo da materialização da profecia.
E quando você não conseguir filtrar se o tempo para aquilo acontecer já passou ou não, a única coisa que eu te chamo a fazer, esse é um dos elementos que eu ia falar na próxima semana, é ser fiel a Deus. Amém. Se você não for fiel a Deus, você não vai viver o que Deus tem reservado para ti. Amém. José sabia que Deus disse o que ele seria. E até ele viver o que Deus falou para ele, ele manteve-se fiel a Deus. Amém. Davi sabia o que Deus falou para a vida dele. Até ele viver. Ouça, você vai ver que José e Davi nunca, nas escrituras pelo menos não nos aponta, nunca reclamaram o tempo. Yes. Senhor, 15 anos, não estou a ver o meu pai, a minha mãe a se prostrarem diante de mim. Nunca reclamou o tempo. Mas você vê que era um homem fiel aos princípios de Deus, aos Amém. preceitos de Deus, e Amém. manteve a sua comunhão com Deus ao ponto de Faraó reconhecer Amém. que havia nele algo que não havia nos outros. Amém. Então, às vezes você pode estar numa estação, você diz é muito tempo. É muito tempo na tua dimensão e na tua perspectiva. Yes. Porque a dimensão do tempo de Deus não é medido como a nossa dimensão de tempo. Amém. Então, se você não sabe se passou o tempo, seja fiel a Deus. Amém. Porque muitas às vezes desistimos quando está prestes a acontecer. Yes. Desistimos quando está prestes a acontecer. Amém. Você já viu aquela imagem de um indivíduo que estava numa gruta, né? Amém. Amém. A explorar. E quando ele estava quase a encontrar um diamante grande, desistiu da gruta. É o que acontece com muitos cristãos. Amém. Quando Deus está prestes a fazer essa coisa de igreja, essa coisa de Jesus, não. Volta para o mundo, vai beber, vai fumar, vai roubar, vai matar, vai se prostituir, volta para a vida antiga. E o diamante estava quase a ser localizado. Yes. O teu diamante está quase a ser localizado. Não desista. Mantenha-se fiel a Deus. Deus vai fazer na tua vida. Amém. Deus vai fazer na tua casa. Amém. Deus vai fazer na tua família no nome de Jesus. Amém. Eu quero orar. Mas só para eu poder entender. Eu vejo uma conexão com o irmão de casaco. O irmão mesmo, é o único irmão que está aqui. Sim, o irmão. Eu vejo uma conexão entre si e a irmã Nuna. Tem uma conexão? São amigos? Conhecem-se? Ok. Vamos orar. Levanta as tuas mãos. Agradeça ao Senhor pela palavra dele. Agradeça ao Senhor pela palavra. Agradeça ao Senhor pela instrução. Balakatoro bosheke bariba baba baruste ke braba shoko bobo shata elemeko baraba lagada baba shata la balabada. Em nome de Jesus. Diga meu pai, meu pai. Nessa noite Eu ouvi a tua palavra. ouvi a tua palavra. E eu oro nessa noite. Em Em nome de Jesus. nome de Jesus. Para que me deis sabedoria. Para que me deis E a sabedoria instrução correta e a instrução correta para viver para viver o cumprimento pleno o cumprimento pleno da tua palavra, da tua palavra, de toda promessa, de toda promessa, de toda profecia de toda profecia que desceu sobre a minha cabeça, que desceu sobre a minha que cabeça, desceu sobre a minha casa, que desceu sobre a minha que casa, desceu sobre a minha família. que desceu sobre a minha família. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levanta a tua voz e comece a orar. Isso, levanta a tua voz. Você ouviu a palavra de Deus. Profecias podem falhar. Ore a Deus, Senhor, eu oro para que a profecia que desceu sobre a minha vida, ela se cumpra, que ela não falhe. Dá-me discernimento, dá-me sabedoria, ensina-me, ajuda-me, Senhor, a fazer o que eu tenho de fazer, para viver o que tu tens reservado para mim. Isso, levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Ensina-me, Senhor, no caminho, a entender as chaves, a entender os códigos, a entender os mandamentos, os preceitos, os princípios que eu devo cumprir, que eu devo me alinhar para viver de forma plena a tua palavra, a tua promessa, a profecia divina sobre a minha vida, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga meu pai, meu pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu chamo agora o cumprimento e a materialização
materialização das tuas promessas, da tua palavra e de toda a profecia que desceu sobre a minha vida. Qualquer coisa a me desligar, a me desalinhar do caminho da minha profecia, qualquer coisa a tentar impedir a materialização da promessa de Deus, da palavra de Deus e da minha profecia, eu quebro e cancelo agora, eu quebro e destruo agora, eu neutralizo agora, eu aborto agora, eu paraliso agora, eu desfaço agora, em nome de Jesus. Levanta a tua voz e comece a orar. Isso, chame a materialização das promessas de Deus, da palavra de Deus. Chame a materialização, o cumprimento do teu destino profético. Isso, levanta a tua voz e ore. Qualquer coisa combater a minha estrela, qualquer coisa combater a minha grandeza, qualquer coisa combater a minha graça, qualquer coisa combater a minha luz, qualquer coisa combater a minha promessa, qualquer coisa combater a minha profecia, eu destruo agora, eu quebro agora, eu aborto agora, eu cancelo agora. O que Deus falou para minha vida vai se cumprir. O que Deus falou para minha casa, para minha família, para minha igreja, vai se materializar, vai se cumprir. Eu não morrerei à margem do caminho, eu não morrerei à margem do chamado, eu não morrerei à margem da promessa, eu não morrerei. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos e diga: Pai, no nome de Jesus, ajuda-me no nome de Jesus. Na caminhada do cristianismo, a manter-me fiel a ti, a manter-me obediente à tua palavra, a manter-me obediente ao teu querer, a manter-me obediente à tua vontade, a manter-me obediente aos teus princípios e preceitos, para que eu viva de forma plena tudo aquilo que tu queres para mim. Essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Isso, peça a Deus para te ajudar a ser fiel. Peça a Deus a te ajudar a ser obediente. Peça a Deus a te ajudar a ser disciplinado. A palavra, aos mandamentos dele, aos princípios dele, aos preceitos dele, ao querer dele, à vontade dele, para que tu vivas tudo aquilo que ele tem reservado para ti, por meio da sua palavra, por meio da sua promessa, por meio das visões, das revelações, das profecias que o Senhor tem liberado sobre a tua vida e reservado para ti. Ajuda-nos a não nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Ajuda-nos a acreditarmos cegamente em ti e a cumprirmos aquilo que tu queres para nós. Em nome de Jesus. Veja, nós já vamos fechar. Eu queria só entregar uma mensagem para o evangelista, amém? Deus ministrou no meu espírito. Isso é algo que eu não vou falar que eu não conheço, eu conheço. Eu sei que a tua inclinação ministerial é um pouco mais almas, vidas, movimentos. Mas Deus ministrou claramente no meu espírito. Claramente no meu espírito. E o que eu vi da parte de Deus era como se, há um tempo a essa parte, nós nunca mais, e você pode testificar sobre isso, nós nunca mais conversamos sobre dinheiro, negócios, finanças, nunca mais falamos sobre isso. Mas o Espírito de Deus ministrou que há um tempo a essa parte, era como se você não estivesse a entrar nas estações financeiramente falando que você queria entrar, que você queria viver. Não estavam a chegar nas tuas mãos os resultados que você queria que chegassem. É como se as coisas não tivessem a chegar para lá. Mas Deus pede para lhe dizer: 2024, esse ano não termina sem você experimentar o transbordar de Deus. Amém. Esse ano não termina sem você experimentar o transbordar de Deus. Amém.
Esse ano não termina. Quando eu oro para si, a única coisa que eu oro, a única coisa sempre que eu oro é que Deus te dê sabedoria. É que Deus te dê sabedoria. Sabedoria para fazer a leitura correta. Sabedoria para poder desenvolver os projetos corretos. Sabedoria para poder entender as estações corretas. Sabedoria para poder até ler as conexões. Sabedoria para saber quando avançar. Sabedoria para saber quando parar. Sabedoria para saber quando recuar. Sabedoria para saber o que fazer e o que não fazer. Deus ministrou claramente no meu coração. 2024 você vai experimentar transbordo. Amém. 2024 você vai experimentar abundância. Amém. 2024 você vai experimentar prosperidade. Como você nunca mais pegou, como você nunca mais acedeu, como você nunca mais tocou. Deus fala que não vai ser o dos outros que você vai usar. Você vai usar o teu para fazer as tuas coisas. Amém. Você vai usar o teu para produzir as tuas coisas. Amém. Você vai usar o teu para realizar os teus sonhos, Amém. as tuas metas, os teus objetivos. 2024, há uma janela de abundância que o Senhor abriu e liberou para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de sabedoria te acompanhe e te assiste, e que o Senhor materialize aquilo que Ele tem reservado para ter esse ano, em nome de Jesus Cristo. A igreja que crê. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Faz sentido, evangelista? Faz todo sentido? Amém. Faz sentido, Deus vai fazer no nome de Jesus. Amém. Ou melhor, Deus já fez no nome de Jesus. Amém. Veja, não tem coisa melhor do que você receber profecia e você saber o que fazer para interagir e lidar com ela. Amém. Aleluia. Amém. Eu creio no nome de Jesus que daqui para diante, se o Senhor me permitir, na próxima quarta-feira eu vou estar dando sequência dessa série. Amém? Porque eu e você somos uma terra que desceu muita coisa da parte de Deus. Amém. E você está se perguntando, mas por que eu não estou a viver? Tem muita coisa que você precisa entender sobre o porquê que nós não estamos a viver determinadas coisas. Se o Senhor me permitir, na próxima quarta falar sobre o que fazer para viver o cumprimento da tua profecia, entendendo que sempre a maior profecia de todas qual é? É a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Celebra o nome do Senhor Jesus bem forte. Amém.